Olá, seja bem-vindo. No ar o GTV Esporte, que traz para você estes destaques. Futebol garcense com grande movimentação neste fim de semana. Serão 26 jogos por diversos campeonatos. Na Copa de Futsal, você vai conhecer um pouco mais sobre a equipe que tem nome bem sugestivo. Campeonato Amador, com 8 equipes. O principal certame de futebol da cidade vai começar neste domingo. Isso e muito mais a partir de agora, em mais uma edição do GTV Esporte. Vamos começando mais uma edição do GTV Esporte, destacando a grande movimentação do futebol garcense neste final de semana. Tem jogos para todos os gostos, começando com o Futebol Suíço Master, cujas partidas estarão sendo realizadas neste sábado, todas começando às 16 horas. No Heitor Gonçalves tem Aliança e CAF, Martim Carvalho, Dinos e Guanabara, Marcos Antônio da Silva, Ciborgue e SEC, Nalderte Silva Braga, Real Garcense e Palmeiras, campo do antigo CT do Garça, o jogo dos opostos, o Lanterna Corinthians enfrentando o líder e atual bicampeão municipal Salek, estará folgando a equipe do SEAC. Até o momento, o Salek é o líder da competição. Dentro do primeiro turno, vamos conferir a pontuação? Salek com 11 pontos, Real Garcense com 10, Aliança com 8, SEC, SEAC e Dinos com 7, Guanabara e Ciborgue com 6, CAF com 4, Palmeiras e Corinthians com apenas 1 ponto ganho. Passamos para a movimentação que vai acontecer no domingo, começando com o futebol suíço, 7ª rodada, primeiro turno, fase de classificação. 7 partidas vão ocorrer no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. A escala determinada pela Secretaria de Esportes aponta: no Heitor Gonçalves, 8 horas, Lanchonete e Vagão. 10 horas, Cosminho e São Lucas. Martim Carvalho, 2 grandes confrontos, os Pior e Leves às 8 e às 10 horas, Clássico, Dinos e Vimec. Marcos Antônio da Silva às 8, Frei Aurélio Salgueiro, às 10, Juventude e Amigos. No Nalderte Silva Braga, na condição de favorito, o líder e única equipe com 100% de aproveitamento independente, às 8 horas, vai enfrentar o Paulista. A situação do campeonato, em termos de classificação, você confere na tela. O Independente, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. O Dinos aparece a seguir com 15, Leves e Vimec com 14, Os Pior com 13, São Lucas 12, Salgueiro 9 e fechando o G8, o Amigos com 7. Juventude Cosminho já começando a ficar para trás com 5, Paulista e Frei Aurélio com 3, Lanchonete e Vagão com apenas 1 ponto ganho. Saímos do gramado do conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas e vamos para o terrão da comunidade Araceli Beira-Rio. Faltam apenas 4 rodadas para o encerramento da fase de classificação. Os jogos deste domingo são estes: 8 horas, Casinha de Lata e Goela Seca. 9h20, Sai de Baixo e RC Metal. 10h30, Real Vila e Que Sobrou. 11h40, Revelação e Bem Bolado. 12h50, Bar Sudã e Sensação. Às 14 horas, tem São Lucas e SEC. Às 15h10, Ipiranga e os Cannabis. Fechando a jornada, 16h20, a líder Ferroviária
favorita, vai enfrentar o União B. A briga é intensa na comunidade Araceli Beira-Rio, visando a classificação às quartas de final, o mata-mata, que vai apontar os 4 melhores da temporada. Acompanhe a classificação até o momento. Ferroviária, 29 pontos, sai de baixo com 24, Casinha de Lata e Real Vila 21, Barçudan e RC Metal 18, Os Cannabis e Que Sobrou com 17, São Lucas com 16, Ipiranga com 13, União B e SEC com 11, Sensação e Revelação com 9, Bem Bolado e Goela Seca com apenas 4 pontos ganhos. Neste domingo, vai começar um campeonato de futebol muito interessante. Trata-se do Sub-16, que reúne 5 equipes que vão se enfrentar em turno único. Os 4 primeiros vão avançar às semifinais para o cruzamento primeiro e quarto, segundo e terceiro. Ninguém leva qualquer tipo de vantagem. Vamos conferir a rodada inaugural. Neste domingo, Toyotão, período da tarde. Às 15 horas, tem São Lucas enfrentando o CHG2. 16 horas, tem Juventinho e Casinha de Lata. Nessa rodada inaugural, quem estará folgando será o CHG1. Lembrando que as categorias de base do futebol garcense merecem grande destaque dentro da várzea. Muito brevemente, além do Sub-16, estarão acontecendo os certames Sub-12 e Sub-14, todos com a organização da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer. Vamos abrindo espaço para o nosso primeiro intervalo. Logo após, vamos destacar o futsal. Em especial, uma equipe que até o momento não ganhou nenhum ponto, mas está firme, todas as rodadas participando dos jogos e procurando, de uma forma muito fiel, o seu primeiro pontinho até o momento. Você vai saber qual é essa equipe logo após o intervalo. Agora, o futsal merece destaque dentro de nossa programação esportiva. Estivemos, durante a semana, ao lado do cinegrafista Carlos de Oliveira, acompanhando a equipe do Bar Sem Lona. Isso mesmo, este é o nome, Bar Sem Lona, uma das equipes participantes da Copa de Futsal Garcense nesse ano de 2015. A equipe até o momento não conseguiu nenhum ponto. Jogou 4 partidas e perdeu todas, e ainda por goleada. Mas os atletas, rodada após rodada, estão ali, firmes, confiantes, tendo a certeza que mais cedo ou mais tarde, esse primeiro pontinho surgirá. Será? Vamos acompanhar então a matéria feita lá no ginásio João Gonzalez. O GTV Esporte veio até o ginásio João Gonzalez para conhecermos um dos 19 integrantes da Copa de Futsal Garcense. Estamos falando do Bar Sem Lona, um time que leva à risca a famosa frase: o importante é competir. Com um nome bem sugestivo, a equipe está disputando a Copa de Futsal Garcense contra outros 18 adversários. Até o momento, não conseguiu ganhar pontos. Porém, isso não é o mais importante. O que vale mesmo é a participação na competição. E tudo isso vem desde a criação do nome, que não poderia ter outro motivo. É uma homenagem que a gente fez aí pro Barcelona, né? A gente, no simples humildade da gente postou o Barcelona para ficar mais ou menos igual, né? Mas nem se compara ao Barcelona, mas é só pra ficar igual, né? O Barcelona, mas não tão igual. No futebol, não. Atrás do placar em praticamente todos os jogos, o Barcelona luta com muita disposição
para conquistar os seus primeiros pontos. Só que até o momento, esse objetivo ainda não foi atingido. Um de seus atletas revela como é a preleção nos vestiários antes de cada partida, mesmo sabendo que dificilmente a equipe conseguirá um resultado positivo. Primeiramente, a gente chega lá, aquele papo divertido, descontraído, e vem mais para brincar, jogar, divertir, que esse é o papo lá dentro. Galera divertindo, conversando normal, aquela alegria de jogar bola, vontade de jogar bola. A gente entrou assim para competir. Claro, se vinha assim alguma coisa a mais, claro que é bom pra gente, mas a gente entrou para competir. Depois dos jogos, assistir outro jogo, tomar uma cerveja, vai competir. Que, claro, tem outras equipes com maior investimento, que vão chegar e já sabe quem que é, sabe? Não tá lá em cima, mas vem mais para competir. Mas se aparecer alguma coisinha, nós estamos ali. Achávamos que o Barcelona não tinha tanta preocupação com o preparo físico. Basta vermos como está a situação física de cada atleta. Porém, um deles, o valente Paulinho, disse o contrário, confirmando que para jogar na equipe, realmente o atleta tem que estar bem preparado. Com certeza, Marcão. A gente tentou se preparar um pouquinho, né? Porque aqui o campeonato é bem disputado, bem corrido. Tem que ter um preparo físico enorme. E como foi a pré-temporada do time? Bom, a gente não treinou muito, né? A gente está começando com uma equipe nova aí, é o primeiro campeonato da gente, então a gente... Vamos ver como é que vai ser esse. Aí, no partir do ano que vem, a gente vai começar a fazer uma temporada melhor, vamos nos estruturar melhor. No jogo que estivemos acompanhando, o valente e aguerrido Barcelona enfrentou a equipe da Ferroviária, que é uma das forças da Copa de Futsal Garcense. O que se viu no jogo foi um verdadeiro massacre. Foi bola na trave, bola batendo na zaga e saindo, bola pela linha de fundo, além de boas defesas do goleiro do Barcelona. Porém, nada disso fez com que uma nova derrota surgisse para a equipe. O jogo foi tão fácil, mas tão fácil para a Ferroviária, que briga pelas primeiras colocações da competição, que em maior parte do tempo, mesmo vencendo por goleada, a equipe jogou com goleiro linha, simplesmente para conseguir aumentar o seu saldo de gols, visando o futuro da fase de classificação. Não foi desta vez que os bravos atletas do Barcelona conquistaram os primeiros pontos para a equipe na Copa de Futsal Garcense. Derrota para a Ferroviária pelo placar de 7-0. Agora são 6 gols marcados e 32 sofridos. Isso em apenas 4 rodadas. Porém, nada que venha a desanimar o elenco da equipe. Nada que venha a abalar o ano da equipe. É o primeiro ano nosso. E se Deus quiser, a gente vai brigar por um bom lugar na classificação aí, ainda, né? Vamos tentar. A gente está com um elenco bom e força de vontade a gente tem. Vamos buscar. Quantos jogos ainda faltam para a equipe faturar os primeiros pontos? É a quarta rodada, né? Aí são 20 equipes, faltando 16 jogos ainda pela frente ainda. Vai ser difícil, mas a gente vai tentar buscar os primeiros 3 pontos logo agora, no começo da temporada, para dar um sossego um pouco pra gente. Então a torcida pedindo aí, né? Os 3 pontinhos, então vamos tentar buscar para eles aí, para agradar. Seguindo com o futsal, durante a semana foram realizados os jogos da quarta rodada fase de classificação da Copa de Futsal Garcense, competição que apontará ao término da temporada o grande campeão municipal da modalidade. Acompanhe inicialmente os jogos que foram realizados na terça e na quarta-feira. Sempre no ginásio municipal João Gonzalez. Na terça-feira, jogo que você acompanhou aí na matéria especial, Ferroviária 7, Barcelona 0. RC 6, Manolos Futsal 4 e os Come Quieto 9-1 frente ao UFC.
Na quarta-feira, outro 9-1, desta feita do SEC sobre o Vila Nova. O Escolegas acabou perdendo para o Casinha de Lata, que é o atual campeão, pelo placar de 4-3. Já os Febre de Bola passou pelo Carrossel por 3-2. Mais 3 partidas foram realizadas na noite desta quinta-feira. Confira comigo na tela. Amigos do Febre de Bola, 1 Jafa Futsal 5, EFAF 3, Real Bate-Bola 3, Clube Atlético Tateno 6, Quitanda 4. Folgou na rodada a equipe dos Pior. Após estes 9 confrontos realizados durante a semana, a liderança é isolada da equipe dos Come Quieto. 10 pontos até o momento, fruto de 3 resultados positivos e mais um empate. Os Come Quieto é essa equipe que vocês podem acompanhar aqui na tela. Até o momento tem feito uma competição digna de aplausos. Entre 19 times, tem conseguido se manter na dianteira. E na próxima rodada haverá o grande confronto, os Come Quieto contra os Pior, que era o líder até esta rodada. Um detalhe, o vencedor tem grandes chances de continuar ponteando a competição. No caso dos Come Quieto, matematicamente vencendo, se manterá na liderança isolada. Portanto, será um grande jogo na próxima semana no ginásio João Gonzalez. Em nosso programa da segunda-feira, você vai conferir a programação dos jogos da quinta rodada, bem como a classificação atualizada com as 19 colocações das equipes que integram a Copa de Futsal Garcense. E seguindo ainda com o futsal, só que agora nas categorias de base. Neste sábado pela manhã, os times da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, que disputam a Liga Marilhense de Futsal, estarão em ação. Vão jogar na cidade de Pompeia a partir das 9 horas da manhã. O Sub-10 e o Sub-12, que são comandados pelo professor Dudu Soares, estão ainda na briga, ao passo que o Sub-14 já deu adeus à competição. Em Garça, o próximo confronto será contra a Adamantina. Você está lembrado? No programa da quarta-feira, nós divulgamos aqui no GTV Esporte que o rugby teria neste sábado pela manhã, 10 horas no Lago Artificial, uma clínica voltada para o público feminino. A clínica continua marcada, porém mudou de local e horário. Agora, a mesma terá vez às 16 horas no antigo campo do CT. Portanto, você que havia se programado para comparecer ao Lago Artificial para prestigiar essa clínica de rugby voltada ao público feminino, mude a sua agenda. Compareça agora no período da tarde, 16 horas, campo do CT, quando estará sendo feita essa clínica ministrada pelo Vitor Silvério, que é o presidente, treinador e também atleta do Brutus Garça Rugby. Hora de mais uma pausa. Logo após o nosso intervalo, tudo sobre o mais tradicional certame de futebol da cidade, o Campeonato Amador Garcense, que vai começar neste domingo. Voltamos com o GTV Esporte e neste último bloco vamos destacar o mais importante e tradicional campeonato de futebol aqui em Garça. Trata-se do Campeonato Amador Garcense. Na atual temporada serão 8 equipes. Vão se enfrentar em turno e retorno, 14 rodadas para a definição dos semifinalistas. Depois, você já sabe, primeiro e quarto, segundo e terceiro, com os 2 primeiros colocados levando a vantagem do empate devido ao melhor índice técnico. A rodada inicial vai acontecer neste domingo. Vão ser realizadas partidas tanto aqui em Garça como em Jafa. Confira aí na tela a programação.
No Toyotão, em Vila Rebelo, às 8 horas, CHG e Vila Nova. 10 horas, São Lucas e Gutierrez. No estádio Dr. Rafael Paes de Barros, em Jafa, às 8 horas, tem Manga Rosa e Ferroviária. Às 10 horas, Sena e Sol Nascente. Conforme havíamos dito, o campeonato amador é o mais importante de Garça. Também o mais antigo, pois acontece desde os anos 50. Naquela década, o time que mais conquistas teve foi essa que você vê aqui na tela. Trata-se da Associação Atlética Bandeirantes. Registros oficiais dão conta que a equipe faturou 4 títulos em 10 anos, inclusive chegando a se profissionalizar naquela década. Rivalizou com o Garça Futebol Clube, porém, depois acabou encerrando as atividades e entrou para a história, virando apenas uma boa lembrança esportiva em nossa cidade. Outra informação muito interessante. Você sabe, ao longo dos anos, quem foi a equipe que mais vezes conquistou o título do campeonato amador? Essa é fácil, não é verdade? Trata-se do Flamengo de Vila Rebelo, equipe fundada em 1977. Como curiosidade, é a única da história do futebol amador que conquistou títulos em 4 décadas diferentes. Anos 80, 90, na primeira década do novo milênio e no início da segunda década, quando, em 2012, faturou a sua última conquista e acabou encerrando as atividades. Essa foto é de 1985, 30 anos atrás. Esse foi o primeiro time do Flamengo campeão amador aqui em nossa cidade. Outra informação importante: a equipe de maior longevidade foi o Clube Atlético Ipiranga. A equipe alvirrubra, fundada em 1960, esteve participando de todas as competições de forma ininterrupta até 1999. São 39 anos. Durante esse período, conquistou 3 títulos em 1976, 1979 e 1993. E é esta equipe, essa formação, com o Platizek tomado pela torcida em 1993, que o Ipiranga conquistou o seu último campeonato amador. Na decisão, naquele ano, derrotou a Santa Isméria. Houve empate sem gols no tempo normal e também na prorrogação, e depois, na disputa das penalidades máximas, o time alvirrubro levantou o seu terceiro e último troféu. Mais informações sobre o campeonato amador. Você sabia que equipes de várias cidades da região já integraram a competição? Porém, nunca nenhuma delas deu a volta olímpica. O futebol amador garcense já teve participantes de Lupércio, Gália, Duartina, Júlio Mesquita, Álvaro de Carvalho e Vera Cruz. E nunca nenhuma dessas equipes conquistou o título. Outra informação importante: somente uma equipe na história da zona rural conquistou o título do futebol amador. Isso foi em 1978, quando a Fazenda São Francisco derrotou o Ipiranga na decisão. Essa, uma equipe histórica, foi campeã de 1978, porém com a decisão acontecendo no início do ano seguinte. Todos apostavam no Ipiranga como grande favorito, mas o São Francisco acabou levando o título, entrando para a história, derrotando o Ipiranga por 2-1 e faturando o título do Campeonato Amador de 1978. Nós já frisamos, 8 equipes vão participar da competição deste ano do Amador e apenas uma delas já foi campeã. Você sabe que equipe que é essa, não é verdade?
Estamos falando da Ferroviária. Ano de 2013, conquistou o seu primeiro e único título do futebol amador. Naquele ano, a equipe do presidente Neno Cabeção derrotou na final o Cavalcante, arquirrival, pois ambas as agremiações têm base lá no bairro Labienópolis. A Ferroviária é a única das 8 equipes que estão participando nesse ano de 2015 que já fez essa festa aí, ó, essa festa pelo título da competição. Fechando o bloco de curiosidades sobre o campeonato amador, vamos revelar agora qual foi o técnico que mais vezes conquistou o título da competição. Essa também é fácil. Gilberto Betão Aguiar. Ele foi campeão 15 vezes do campeonato amador, 12 vezes com o Flamengo, a sua equipe do coração, inclusive, equipe que ele fundou, e mais 3 anos com o Vimec, num período onde o rubro-negro esteve com as suas atividades momentaneamente paralisadas. Como o campeonato amador acontece desde 1950, são 65 anos. Tirando uma média, o Betão foi campeão uma vez a cada 4 anos. O campeonato amador, ao longo dos anos, reuniu equipes muito famosas, muito tradicionais, que deixaram uma linda página na história. Nos anos 50, Bandeirante, anos 60, tivemos o Bangu, o Jambo, também o Real Garcense. Anos 70, Ipiranga e Casa Ipiranga, entre tantos outros. E por que estamos falando de Ipiranga e Casa Ipiranga? Através de imagens cedidas pelo Vanderlei Tico Cassola, que é o maior artilheiro da história do futebol amador garcense, nós conseguimos uma raridade. Cenas de um jogo de 1988, há 27 anos atrás, entre Casa Ipiranga e Ipiranga. Você pode conferir aí na tela algumas dessas imagens. Jogadores bem conhecidos da época. O tradicional uniforme branco e verde da Casa Ipiranga e o branco e vermelho do Ipiranga. E naquele ano foi o Flamengo campeão, não foi nenhuma dessas duas equipes. Só que esse ano, de 1988, ficou marcado como o último da Casa Ipiranga, equipe fundada em 1974 e que foi campeã logo no ano de sua fundação e depois em 1984. Era um clássico muito comum, arrastava verdadeiras multidões para o Platizec. E hoje faz parte apenas da memória de quem teve a honra e o orgulho de poder acompanhar grandes jogos do futebol amador daquela época. E por falar nesse jogo de Ipiranga e Casa Ipiranga, nós resgatamos uma entrevista feita com uma das pessoas, um dos dirigentes mais conhecidos, queridos e respeitados ao longo dos tempos. Trata-se do saudoso Pedro Alves Neto, ele que dá nome ao módulo esportivo em Vila Manolo, logo ali ao lado do Tiro de Guerra 02014. Agora, dentro do GTV Esporte, pela primeira vez, você que gosta do futebol amador poderá acompanhar as imagens de uma entrevista concedida pelo querido, inesquecível e memorável seu Pedro da Casa Ipiranga. Pois muito bem, meus amigos, nós estamos aqui ao lado de Pedro Alves Neto, ele que é o presidente da equipe da Casa Ipiranga, e fala pra gente como que se encontra a equipe, Pedro, para esta partida que estará iniciando dentro de mais alguns instantes a grande final entre Casa Ipiranga e Flamengo. Como que se encontra a equipe da Casa Ipiranga, Pedro? Vai bem sim, viu? Com bastante vontade, bem preparado e esperar, né? Tem alguma novidade para a partida de hoje, a equipe? Não, mesmo time. Conversamos com o amigo Pedro Alves Neto da Casa Ipiranga. E com as imagens de Ipiranga e Casa Ipiranga e do saudoso, memorável e inesquecível seu Pedro da Casa Ipiranga, vamos finalizando a edição de hoje do GTV Esporte.
torcendo para que o campeonato desse ano realmente seja muito disputado e que ao final da temporada possamos estar aqui no GTV Esporte destacando os melhores da temporada. Final do nosso programa de hoje. Um excelente final de semana a todos. Estaremos de volta na segunda-feira a partir das 11h30. Um grande abraço e até a próxima!